Eu acho que vai ser só nosso. Ok. É bom que fica gravado, daí depois eles assistem. Bom, a ideia hoje, então, a gente começa corrigindo a avaliação de hidrostática, pode ser? E aí depois a gente dá sequência. Deixa eu compartilhar aqui. Mesmo que gata chata. Tá, então a avaliação de hidrostática, né? A reavaliação, como eu tinha falado, como foi a notícia lá no SIGA, era a entrega novamente das atividades, né? Então, se vocês estivessem abaixo da média, era só refazer e enviar as atividades, não ia ter uma nova avaliação. E como já passou esse prazo, então, né? Agora já começamos oficialmente o segundo trimestre. Essa semana vai ser o conselho de classe de vocês, né? Então, eu vou corrigir essa atividade. Se tiverem dúvidas aí, pode perguntar. Ok? Questão 1, então. Alguém quer ler? Aumenta um pouco, prof, por favor. Claro, claro, claro. Tá bom? Mais. Acho que tá bom. Tá. Ah, e aí eu queria pedir desculpa, né, da última aula que eu não apareci, não dei notícias nem nada, faltou luz aqui em casa, não sei por que cargas d'água. E aí, quando falta luz, não tem antena de celular, então morre a internet, morre tudo. E aí eu não consigo nem avisar ninguém e nem fazer nada. Então, faltou luz, eu acho que era umas 3 horas e foi voltar, era quase 6. Então, por isso que eu faltei na aula e aí também eu não tinha como avisar ninguém. Na verdade, quando caiu a primeira vez, ainda ficou um pouco o sinal do Wi-Fi, daí eu mandei mensagem para Nadir, né, que talvez eu ficasse sem luz e sem internet, não conseguiria dar aula. Mas aí ela me pediu, tá, qualquer coisa você me avisa. Só que daí depois eu não conseguia mais avisar, né? Aí, como vocês, aí eu imaginei, né? Não, se eu não aparecer, eles vão pedir para alguém, né? Vão perguntar alguma coisa. E aí a Nadir vai saber. Mas aí ela disse que não, ninguém perguntou nada, ninguém não teve nenhuma reclamação, daí ela achou que eu tinha dado aula, inclusive. Mas então, só para justificar, né, porque que a gente não teve aula. E aí, por isso, essa aula de hoje no sábado, para recuperar aquela aula que a gente perdeu aquele dia, tá? Muito bem. Então, alguém ia ler? Eu leio. Ok. Inicialmente, um tubo em forma de U contém água. A altura nos ramos é igual. Colocando-se óleo no ramo da direita, observa-se que a altura nos dois ramos fica diferente, pois os líquidos não se misturam e suas densidades definem o desnível. Após o procedimento, o equilíbrio é estabelecido, sendo a densidade de 1 igual a 1 grama por centímetro cúbico, densidade de 2 igual a 0,8 grama por centímetro cúbico e altura de 2 igual a 2 centímetros. Calcule a altura de 1. Tá, então essa é uma questão de tubo em U. Eu tenho um quadro aqui agora, mas eu não sei se vai ficar muito bom para vocês enxergarem, para eu resolver ali no quadro. Vamos tentar, tá? Deixa eu ver como é que tá a minha bateria. Vamos ver se vai dar. Vocês conseguem enxergar o quadro bem ou não? Fica... dá reflexo. Tem um reflexo e... Tenta ir mais perto, prof, tipo... Como? Tenta ir mais perto com a câmera. E agora eu não tô mais vendo. Vai ou não vai? Dá para enxergar que está escrito, mas não dá para enxergar o que está escrito. Eu consigo ver o que tá escrito. Nossa, eu não consigo. Depender daí da boa... Você tá com o computador, prof? Oi? Você tá com a câmera do computador?
Sim, eu acho que eu vou tentar a câmera do Pronto. celular. Eu ia falar isso, tenta E trocar a se você câmera. abrisse uma lousa interativa, não fica mais fácil para você? Não sei o que que é uma lousa interativa. Tem ali é o Gboard, cadê? Ali, ó, lousa, você vai ali nos aquelas formas geométricas, lousa interativa. Daí você Aqui no apresenta Meet mesmo? isso, daí Isso. aparece um quadro, daí você apresenta aquele quadro para nós. Deixa eu ver. O gatinho tá Tem inspirado? bastante professor usando, professor. Não é bem uma fácil, bem bom de entender. Ah, lousa interativa aqui. Ah, legal. Mas aí como é que funciona isso? Eu vou ter que escrever? Isso, você apresenta a tela tua, daí você escreve, tem a caneta ali, você vai escrevendo como se fosse no quadro, normal. Será? É bem bom, o professor de topografia para explicar os cálculos também tá usando. E eu consigo fazer desenho. Olha que massa! Isso, é bem bom. Gastei dinheiro à toa nesse quadro. Tá, vamos voltar e vamos tentar, então. Foi Tá a aparecendo atualização do pra você? Meet bem boa. Oi? Foi uma atualização do Meet boa. Prof, você consegue também apresentar, se você quiser. Ai, que ela já tá apresentando a outra, acho que não vai dar certo. Mas daí ela tem que parar de apresentar, tipo, a prova para ir lá apresentar o quadro. Daí funciona. Tá. Então, vamos parar aqui. Porque tem gente que não consegue acessar a lousa, sabe? Sim, aham. Eu vou apresentar tudo, que daí quando eu for para lá, vocês vê lá. Quando eu for para cá, vocês vê cá. Né? Isso! Ah, que legal, gostei. Revoluções, revoluções. Tá, então, ó, vai ficar bem bonito o desenho. Olha que maravilha. Ai, não sei se eu gostei. Tá, então, essa questão ali é uma questão de tubo em U, né? Ele está dizendo que a densidade 1 é 1 grama por centímetro cúbico. Eu consigo escrever, inclusive, onde é que é texto aqui? Densidade 1 igual a 1 grama por centímetro cúbico. E... por que não vai para o lado? Eu quero ir para o lado, eu quero aumentar isso aqui. Aí. O que mais que ele dá de dados do problema? 1 grama por centímetro cúbico, a densidade 2 é 0,8. Ele não escreve mais? Vamos, filho. Eu acho que você tem que abrir uma caixa de texto nova. Deu, agora deu. Densidade 2,08 gramas por centímetro cúbico. E aí ele diz que a altura 2 é de 2 centímetros e ele quer saber quanto que fica a altura 1. Olha. Certo? Então tá. A gente desenha uma linha que separa os dois fluidos, assim, aí nós vamos ter a altura 1, a altura 2, e é o que a gente quer descobrir, é a altura 1, né? Então, a gente vai partir nessas questões de tubo em U, né, de vasos comunicantes, a gente parte de que quando a gente está no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, a gente desenha uma linha imaginária
onde há a separação dos dois líquidos, e aí eu sei que naquele ponto, nos dois pontos, em cada um dos ramos, as pressões são iguais, tá? Então, eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, a gente sabe que a pressão, vai escrever aí. A pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. O que é a pressão em 1? É a pressão atmosférica, se o tubo for aberto, mais a densidade do líquido 1, a altura do líquido 1, vezes o G. E a pressão 2 vai ser pressão atmosférica, se for aberto, mais a densidade do 2, vezes a altura do 2, vezes o G. E aí a gente iguala essas duas expressões, né? P1, que é isso daqui, vai ser igual a P2, que é isso daqui. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Sim. Ok. Tem pressão atmosférica dos dois lados, então cancela. Tem G dos dois lados, então cancela. E aí vai ficar que a densidade 1 vezes a altura 1 é igual a densidade 2 vezes a altura 2. Densidade 1 é 1, isso. Altura 1 é o que eu quero descobrir. Densidade 2 é 0,8 e a altura 2 é 2, ok? Então, a altura 1 vai ser igual a 0,8,2, que dá 1,6 centímetros. Certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? É isso? Acho que é isso. Acho que é isso. Ô, prof, mas a unidade final é centímetro ou é gramas por centímetro cúbico? Altura, centímetro. Grama por centímetro cúbico é a densidade. Entendi. Obrigada. Entendeu? Deixa eu achar o gabarito de vocês. Cadê? Cadê? E aí, agora eu apago tudo ou como é que eu apago? Dá para você criar mais uma página, prof? Ah, gostei. Então, vamos lá, questão 2. Os frascos abaixo contêm o mesmo líquido e os níveis de cada um estão representados no desenho. Assinale a alternativa que representa a ordem correta da pressão exercida nos pontos indicados nos desenhos da maior para menor. Tá, então, nós temos dois recipientes aqui de formatos diferentes, dentro tem o mesmo líquido, mas um ponto importante aqui é que as alturas são diferentes. Então, em relação à pressão, o que a gente pode dizer da pressão desses 4 pontos, P1, P2, P3 e P4? Qual que é o maior? Vamos começar com P1 e P2. O que a gente pode dizer da pressão P1 e P2? Elas são iguais? Elas são iguais, elas estão no mesmo líquido, no mesmo nível, então elas são iguais, ok? Claro isso para todo mundo? Então, P1, o que eu fiz? P1, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Ok? Todo mundo entende isso? Tá. E a pressão no ponto 3 vai ser maior, menor ou igual a P1 e P2? Como que é a pergunta, prof? Eu não entendi. Em relação à pressão, tá?
Nos pontos P1 e P2, como eles estão no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais, certo? Sim. Tá. E no ponto 3, a pressão no ponto 3 vai ser maior, menor ou igual à pressão de P1 e P2? Menor. 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 Por quê? Ó, lembrem, do que depende a pressão nos líquidos? A pressão nos líquidos depende da densidade do líquido, do G e da altura, tá? Ele está dizendo que é o mesmo líquido, então a densidade vai ser a mesma nos dois casos. Ele está no mesmo lugar, então o G é o mesmo nos dois casos. Então, o que vai interferir para a pressão ali naqueles pontos P2 e P3, P1, P2 e P3, vai ser a altura, tá? Então, analisem aqui. A altura no ponto 3 é menor que a altura no ponto P1 e P2, concordam? Então, a pressão no ponto 3 é menor que a pressão P1 e P2, concordam? Certo? A pressão dos líquidos depende da altura. A altura aqui em P1 e P2 é maior, então elas são maiores. A pressão aqui em P1 e P2 vai ser maior do que a pressão no ponto 3, certo? Então, aqui, a pressão P1 é igual a P2, que é maior que P3, ok? Em relação a P3 e P4, o que eu posso dizer da pressão no ponto 3 e no ponto 4? Mesma coisa, né? A altura no ponto 3 é maior, então a pressão no ponto 3 vai ser maior que a pressão no ponto 4, ok? Então, P3 também vai ser maior que P4. Então, o item correto é o P1 igual a P2, que é maior que P3, que é maior que P4. E, né? Item E. Ok? Alguma dúvida dessa questão? Item E é o correto. Não, tudo tranquilo. Ok, muito bem. Então, vamos questão 3. Um carro cujo peso é 15.000 newtons necessita ser erguido em uma oficina mecânica. Para isso, conta-se com o auxílio de uma prensa hidráulica. Ele está apoiado sobre uma plataforma de um cilindro cuja área é 5 metros quadrados. Qual deve ser o valor da força F1 aplicada sobre o cilindro de área 1 metro quadrado necessário para equilibrar o carro? Então, essa é uma questão de prensa hidráulica. Equação da prensa hidráulica. Será que eu consigo escrever aqui? Feio. F1 sobre A1. Muito feio, gente. Eu preferia meu quadro lá. Igual. Eu vou dar um jeito daquele quadro funcionar. Igual F2. Não gostei. Sobre A2. Né? Por que eu tô escrevendo assim? Porque eu escrever como texto vai ser a mesma coisa que eu escrever aqui, né? Vai ficar... Essas frações não vai ficar certo, né? Vai ficar, ó, F1 sobre A1, como eu escrevi ali, no Word, igual. F2 sobre A2. Ou tem um jeito de eu escrever isso daqui melhor? Tá, então a equação da prensa hidráulica vai ser a força 1, a força na área menor sobre a área menor, igual a força na área maior, dividido pela área maior, tá? Então, isso daqui é uma prensa hidráulica, sempre vai ter uma área menor e uma área maior. A área maior é o que eu quero erguer, e a área menor é onde a gente faz a força para erguer o objeto maior, ok? O problema está dizendo que o carro que eu quero erguer tem 15.000 newtons, então... A força vai ser 1 ou 2? Maior, por convenção, a gente usa 2, tá? Então, a força 2 é 15.000 newtons. E aí, ele diz que a área 2, a área de êmbolo maior é 5 metros quadrados. Isso?
E a área menor é de 1 metro quadrado. E eu quero descobrir qual que é a força que eu preciso fazer para erguer esse carro de 15 mil newtons, certo? Então, vamos usar essa equação aqui. Eu já tenho as áreas direto, é só substituir lá, tá? Então, vai ficar F1, que é o que eu quero descobrir, sobre A1, que é 1, igual a F2, que é 15 mil, dividido por A2, que é 5, certo? Então, a força 1 vai ser de 15 mil dividido por 5 dá 15 por 5, 3 mais 2, 3 zeros, 3 mil newtons. Opa, mania de salvar. Ok? Entendi da questão? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Beleza. Deixa eu não tô vendo aqui. Questão qual que é? 4. Um objeto é composto de 1/4 de seu volume de material de densidade 8 gramas por centímetro cúbico e o restante de material de densidade 4 gramas por centímetro cúbico. Calcule a densidade desse corpo em gramas por centímetro cúbico. Tá, então eu tenho um material que é composto de eu tenho um objeto que é composto de 2 materiais diferentes. Um material tem uma densidade de 8 gramas por centímetro cúbico e o outro material tem densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Ele quer a densidade total do corpo, ou seja, a densidade da mistura. O que é a densidade da mistura? Ó, aqui vai ficar ruim também para desenhar, para escrever. Deixa eu tentar ver se eu consigo arrumar aquele quadro lá. Só um minuto. Eu vou tentar pela câmera do celular, de repente fique melhor. Tá? Só me dê um minutinho. Assim dá para enxergar? Eita, deu eco, pera lá.
Se for assim, vocês conseguem ouvir? Estão me ouvindo? Dá para ouvir. Tá. E dá para enxergar bem? Agora dá para enxergar um pouco. Agora dá para enxergar. Tá. Então vamos tentar assim, tá? Deixa eu compartilhar lá de novo. Tá mostrando. Oi? Tá mostrando a tua bagunça. Tá mostrando minha bagunça? Mãe. Oi. Deixa eu abrir a porta. Essa porta aqui. Não. Poderia ir fora. Chatas vocês duas. Tá, então, alguém lê a questão, por favor? Cadê minha caneta? Então, como eu estava falando, a questão 4 é de densidade da mistura, né? Eu tenho um objeto composto de dois materiais. Então, densidade da mistura é igual a massa total sobre o volume total. O que é essa massa total? É a massa da substância 1 mais a massa da substância 2, dividido pelo volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Ó. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ok. Então, ele está dizendo que a densidade 1 é de 8 gramas por centímetro cúbico, e aí ele diz o seguinte, ó, isso é importante entender. Ele é composto de 1/4 de seu volume de material de densidade 1, ou seja, o volume 1, que é o volume da substância 1, é 1/4 do volume total, certo? E aí o resto vai ser do material 2, que tem densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. O que é o resto de 1/4? Que vai ser o volume 2. O volume 2 vai ser, então, o resto de 1/4. O resto de 1/4 é 3/4 do volume total. Ok? Então, é isso que a gente vai usar para encontrar a densidade da mistura lá. Aí, para a densidade da mistura, nós precisamos de M1 e M2. Como é que a gente consegue encontrar M1 e M2? Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, certo? Então, se eu quero a massa, esse volume que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, a massa 1 é a densidade 1 vezes o volume 1. Densidade 1, 8 gramas por centímetro cúbico. 8. V1, 1/4 do volume total. Então, fica 1/4 de V. Ok? Então, a gente pode dizer que o M1 vai ser igual 8 vezes 1/4 dá 2V. Ok? E a massa 2 vai ser a densidade 2 vezes o volume 2. Então, a massa 2 vai ser igual. Densidade 2 é 4 vezes o volume 2, que é 3/4 do volume total. Então, 3/4 do volume total. Tem 4 em cima e embaixo, cancela, sobra então que a massa 2 é de 3 vezes o volume. Então, eu tenho agora M1 e M2, eu posso substituir lá para encontrar a densidade da mistura. Então, a densidade da mistura vai ser M1, que nós encontramos aqui como sendo 2V, mais M2, que nós encontramos aqui, 3V, sobre o volume total. Quanto que é o volume total? V. 2V mais 3V fica 5V. Sobre V, então vai sobrar que a densidade da mistura é de 5 gramas por centímetro cúbico. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Mais ou menos. Sim.
Mais ou menos o quê? Repite tudo de novo? Eu não entendo muito bem essa parte desse sistema ali. Tá, ó, o que você precisa lembrar é que a densidade da mistura vai ser a soma da massa das duas substâncias dividido pelo volume das duas substâncias, ok? Se você tem quanto que é a massa 1, quanto que é a massa 2, você soma e divide pela soma dos volumes. Se não tiver, daí a gente precisa fazer esse esqueminha aqui para encontrar as massas, tá? E aí, como ele não está dando o volume também, ele só está dando em função do volume total, aí a gente precisa considerar isso, né? Ele diz que a substância 1 tem 1/4 do volume total. Então, eu posso dizer que o volume da substância 1 é 1/4 do volume total, ok? Que tem essa densidade aqui. E o resto do volume, então, o resto de 1/4, quanto que é o resto de 1/4? Se você pegar um círculo, ó, e dividir em 4, né? Vamos fazer fraçãozinha. Quando eu pego 1/4, é isso daqui. Quanto que é o resto? 1, 2, 3, 3/4. Por isso que aqui o volume 2 vai ser de 3/4, ok? Então, o resto, que vai ser o volume 2, vai ser 3/4 do volume total, e esse resto tem uma densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Aí, nós descobrimos, se eu tenho densidade e volume, eu consigo descobrir quanto que é a massa, porque a massa é a densidade vezes o volume, ok? Então, a massa 1 vai ser a densidade 1 vezes o volume 1, densidade 1 é 8, vezes o volume 1, que é 1/4 do volume total, vai dar 8 dividido por 4, 2 do volume. Se você tivesse o volume, você encontraria a massa no número, tá? Como a gente não tem o volume, fica aqui em função do volume. E a massa 2 vai ser a densidade 2 vezes o volume 2. Densidade 2 é 4, o volume 2 é 3/4 do volume total. Eu tenho 4 vezes 3/4, sobra 3. Então, a massa 2 vai ser 3 vezes o volume total. E aí, agora, eu tendo M1 e M2, eu substituo lá na equação da densidade da mistura, que vai ser a massa 1, que é 2V, mais a massa 2, que é 3V, dividido pelo volume total, que eu chamei de V. Ok? Então, 2V mais 3V, 5V, sobre V, V vai embora e sobra que a densidade é de 5 gramas por centímetro cúbico. Certo? Conseguiram acompanhar melhor agora? Agora sim. É que na Beleza. prova eu fiz saindo do sistema já em grama, não com esses V junto ali. Ah, o problema é que tem que considerar o volume, né? Deixa eu só pegar o carregador pro celular, que tá acabando a bateria, daí não vai dar pra gente fazer isso. Só um minuto. Questão 5 não é de resolver, né? Então, na hora que tiver que resolver, eu vou lá. Vamos pensar aqui na questão 5. Deixa eu abrir essa. Ok, Flávio? Obrigada igualmente. Questão 5. Analise as proposições a seguir, classificando-as em verdadeiras e falsas e justificando as falsas. Alguém quer ler? Quando se introduz a agulha de uma seringa numa veia do braço para se retirar sangue, este passa da veia para a seringa por causa da diferença de pressão entre o sangue na veia e o interior da seringa. Verdadeiro ou falso?
Hein? Verdadeiro. Verdadeiro. O que acontece, então, quando a gente coloca a seringa, a agulha da seringa no braço, né? Todas as coisas sempre tendem a ir da maior pressão para menor pressão. Então, quando a gente coloca a agulha no braço, a agulha da seringa no braço, a pressão dentro da seringa é menor que a pressão dentro do nosso corpo. E aí, o corpo vai jogar esse sangue para a seringa, porque vai ter para onde o corpo, essa pressão toda fugir, né? Para toda essa pressão sair. Por isso que o sangue vai passar para a seringa, por causa da diferença de pressão. Então, é verdadeira. Ok? 2. Pode continuar lendo? Uma pessoa explodiria se fosse retirada da atmosfera terrestre para o vácuo. A pressão interna do corpo seria muito maior do que a pressão externa, nula no vácuo, e empurraria as moléculas para fora do corpo. Este é um dos motivos pelos quais os astronautas usam roupas especiais para missões fora do ambiente pressurizado de suas naves. Esse é o mesmo caso da seringa, né? Como eu falei, todas as coisas sempre os fluidos tendem a ir da maior para menor pressão. Então, como no vácuo é pressão nula, não existe pressão, todas as partículas tendem a ir para o vácuo. Então, o nosso corpo ia explodir, né? Todas as partículas do nosso corpo iam querer sair para fora. Então, essa é verdadeira também, ok? Usando um canudinho, seria muito mais fácil tomar um refrigerante na Lua do que na Terra, porque a força de atração gravitacional na Lua é menor. Tá, tem alguma coisa a ver com a atração gravitacional tomar de canudinho? Tem a ver com a pressão atmosférica, né? A gente consegue tomar de canudinho justamente por essa questão da pressão maior para o menor. Quando a gente faz esse ato de sugar, a pressão dentro da nossa boca fica menor que a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai empurrar o suco ou refrigerante para dentro do canudinho, para dentro da boca. Na Lua, não teria como tomar refrigerante de canudinho, porque na Lua não tem pressão atmosférica. Então, essa daqui é falsa, certo? Não é por causa da atração gravitacional, é por causa da pressão atmosférica. E é falsa porque não teria como tomar, porque não tem pressão atmosférica, ok? Questão 4. Para repetir a experiência realizada por Evangelista Torricelli, comparando a pressão atmosférica com a pressão exercida por uma coluna de mercúrio, é necessário conhecer o diâmetro do tubo, pois a pressão exercida por uma coluna líquida depende do seu volume. Tá, então ele está dizendo que a pressão do líquido depende do volume. Na verdade, do que depende a pressão do líquido? A pressão do líquido depende... Por que está deixando maiúsculo? A pressão do líquido depende do G, B, G, H. Lembram? Então, a pressão do líquido... Deixa eu só arrumar isso daqui, porque ele está desse jeito. Então, a pressão do líquido vai depender da densidade do líquido, do G e da altura. Então, não depende do volume. Então, essa daqui é falsa também, porque não depende do volume, e sim da altura do líquido. Ok? 5. É possível a medida aproximada da altitude pela variação da pressão atmosférica. Tá, então, conforme a gente aumenta a altitude, a pressão atmosférica diminui. Por que a pressão atmosférica diminui? Porque a quantidade, assim como a coluna de um líquido depende da altura, assim como a pressão do líquido depende da altura do líquido, a pressão atmosférica também depende da quantidade de partículas que tem ali exercendo pressão. Então, quando você está ao nível do mar, você tem uma altura, uma coluna de gases ali exercendo pressão. Quando você vai para uma altitude maior, a coluna
de gás fica menor. Então, a pressão é menor quando a gente está na serra do que no mar, por exemplo. Tá? Então, é possível a gente fazer uma medida aproximada da altitude pela variação de pressão atmosférica. Se eu sei que variou a pressão, eu posso dizer que variou a altitude. Então, essa é verdadeira. Ok? Entendido essas questões todas? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então, questão 6. Prof, desculpa, tá? Já li. Questão 6, então, cadê lá? Aqui. Uma bailarina rodopia com um pé no solo e outro no ar. Seja P a pressão média sobre o chão debaixo de um pé. Qual será a pressão exercida quando os dois pés estiverem no chão? Tá, então, a gente tem que lembrar que a relação de pressão e área é inversamente proporcional. Sobre área. Então, a pressão é força sobre área. O que isso significa? Quando aumenta a área, diminui a pressão. E na mesma proporção. Então, se eu tô com um pé e vou colocar os dois pés, vai dobrar a área, certo? Então, a área vai ser aumentada por 2. Se a área vai ser aumentada por 2, a pressão vai ser dividida por 2 também. Ok? Então, quando eu colocar os dois pés no chão, a pressão vai ser a pressão inicial dividido por 2. Certo? Porque a área dobrou, a área aumentou por 2, a pressão divide por 2 também. Ok? Alguma dúvida disso? Não. Questão 7, então. Um tijolo de peso 80 newtons. Então, a força é de 80 newtons. Tem dimensões 16 centímetros por 8 centímetros por 4 centímetros. Calcule em unidades do SI a maior pressão que o tijolo exerce na superfície de contato. Tá, então o tijolo, ele é um retângulo, né? Ele é tridimensional, então ele pode estar apoiado dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, né? Nessas 3 versões. Em cada uma delas, por causa da área, a pressão vai ser diferente. Então, eu quero a maior pressão. Quando que eu vou ter a maior pressão? Quando eu tiver a maior área, menor área, área intermediária. Menor área. Menor área. Se eu quero a maior pressão, como pressão e área são inversamente proporcionais, se eu quero a maior pressão, eu vou ter a menor área. Muito bem. Então, maior pressão, menor área. Qual é a menor área? Opa. Qual é a menor área ali? Vai ser 8 por 4, né? Então, a área que eu tenho que calcular é de 8 por 4. Aí tem um detalhe, ele pede em unidades do SI, então essa área tem que estar em metros quadrados, ou seja, eu preciso transformar esses centímetros para metros. Como é que passa de centímetro para metro? Divide por 100. Então, 8 dividido por 100 fica 0,08 metros, e 4 dividido por 100 fica 0,04 metros. Isso vai dar uma área de 0,032, né? 0,0032 metros quadrados. Isso? 1, 2, 3. Isso. Então, a pressão, que é igual à força, força sobre área, vai ser igual a força, que é 80, dividido pela área, que é 0,032, vai dar uma pressão de 25.000, né? 25.000 newton por metro quadrado ou pascal. Certo? Entendi da questão? Alguma dúvida?
Filha. Filha. Ok? Alguma dúvida da questão 7? Seguimos, então? Obrigada. Questão 8. Alguém quer ler? Um corpo de volume 200 centímetros cúbicos e densidade 0,60 gramas por centímetro cúbico flutua num líquido cuja densidade é 0,80 gramas por centímetro cúbico. Calcula a intensidade da força vertical necessária para que o corpo fique totalmente mergulhado no líquido. Então, eu tenho um objeto que está dentro da água, dentro de um líquido lá, e eu quero saber qual é a força que precisa para que ele fique todo dentro da água. Os dados que o problema fornece, ele diz que o volume do objeto, então eu vou chamar aqui de volume do corpo, é 200 centímetros cúbicos, a densidade desse corpo é 0,6 gramas por centímetro cúbico, o líquido onde ele está tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, e eu quero descobrir quanto que é essa força para que o objeto fique dentro da água. Então, pensem comigo, que forças atuam nesse objeto? Opa. Força-peso. Só? E o empuxo. Para onde? Para onde vai estar cada um deles? Deixa eu ir lá. Deixa eu apagar essa. Deixa eu ir lá no 4. Deixa eu abrir essa. Dá licença? Pode ficar aí no cantinho. Tá, então, a gente tem um recipiente com algum fluido, e aí tem um fluido, e eu quero que o objeto fique todo dentro desse fluido, certo? Que forças atuam sobre ele? Vocês falaram força, peso, para onde que ela vai estar? Para baixo. Para baixo. E o que mais? E o empuxo. Para onde? Para cima. Para cima, muito bem. Então, tem mais alguma outra força? Acho que não. Acho que não. Então, o que o problema está pedindo é a força resultante entre essas duas forças. Então, a força resultante vai ser o empuxo menos o peso. Como é que a gente calcula o empuxo? Densidade do líquido vezes G vezes o volume submerso. Se o objeto vai ficar todo dentro do líquido, o volume submerso vai ser o volume total do corpo. Ok? Então, o empuxo vai ser igual. Deixa eu voltar para lá, que daí eu vou mostrar para vocês as transformações que a gente precisa fazer, tá? Eu só queria mostrar o desenho ali. Ó, aqui. Então, como a gente viu ali, a força resultante vai ser igual ao empuxo menos o peso. Como é que a gente calcula o empuxo? É a densidade do líquido vezes o G vezes o volume submerso. Que nesse caso vai ser o volume do corpo, porque ele vai ficar todo dentro do líquido, ok? Aí prestem atenção numa coisa, ó. Como a gente tem esse G aqui, a gente vai ter que multiplicar com o G não vai cancelar, todas as grandezas têm que estar em unidade do SI, ou seja, o volume tem que estar em metro cúbico e a densidade tem que estar em quilograma por metro cúbico. Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente multiplica por 10 na menos 6. Aqui, tá? Então, o volume de 200 centímetros cúbicos vai ser igual a 200 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos, ok?
metro cúbico, tá? E a densidade, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000, tá? Então, 0,6 vezes 1000 vai dar 600 quilograma por metro cúbico, ok? E a densidade do líquido também multiplica por 1000, vai ficar, então, 0,8 vezes 1000, 800 quilogramas por metro cúbico. Aí, agora, eu posso fazer essa conta aqui para encontrar o empuxo, ok? Conseguiram entender? Então, o empuxo vai ser igual à densidade do líquido, que é 800, vezes o G, que é 10, vezes o volume do corpo, que é 200 vezes 10 na menos 6. Tá. Certo? Então, tá. Então, aqui vai ficar igual. Tá bom, já. Então, aqui vai ficar igual. 8 vezes 2, 16, vezes, ó, nós temos 1, 0, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 na 5, vezes esse 10 na menos 6 que a gente tinha aqui. Ok? Então, vai ficar 10 na 5 com 10 na menos 6, fica 10 na menos 1, né? Então, vai ficar 16 vezes 10 na menos 1, que, como eu posso andar, então, uma casa para lá, vai ficar igual a 1,6. Certo? Conseguiram acompanhar? Então, o empuxo é de 1,6 newtons. Ok? Conseguiram acompanhar? Ver como eu resolvi? E o peso? Como que a gente calcula o peso? Peso é M vezes G. E a gente sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então, se eu quero a massa, o volume... Vou fazer aqui. O volume vai... Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, eu posso encontrar o peso, considerando a massa do corpo, igual a densidade do corpo, vezes o volume do corpo. Ok? Então, aqui vai ficar a massa, que é a densidade do corpo, vezes o volume do corpo, vezes o G. Densidade do corpo, 600, né? Isso, 600, vezes o volume do corpo, que é 200 vezes 10 na menos 6, vezes o G, que é 10. Igual, 6 vezes 2, 12, vezes 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então, fica vezes 10 na 5, vezes o 10 na menos 6. Então, vai ficar igual a 12 vezes 10 na menos 1. E vai ser igual a 1,2. Ok? 1,2 newtons. Então, a força resultante vai ser igual ao empuxo, que é 1,6, menos o peso, que é 1,2. A força resultante necessária para que o corpo fique dentro do líquido é de 0,4 newtons. Certo? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Alguma dúvida? Acho que é tudo certo, prof. Ok, muito bem. Questão 9, então. Em um lugar onde a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal, então a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Determina a pressão total.
pressão total quando um mergulhador, sobre um mergulhador que se encontra a 15 metros de profundidade. Ai, que droga, esse corretor fica fazendo as coisas aumentar, não quero aumentar. Aqui também não é aumentar. Igual a 15 metros. Ó, que raiva. Bom, então, quando a gente tem um recipiente aberto, a gente tem que lembrar que além da pressão do líquido DGH, nós temos mais a pressão atmosférica. Então, a pressão total, que é o que o problema está pedindo, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. Então, a pressão total vai ser igual. Pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5, mais a densidade do líquido, que ele diz para usar 10 na 3, vezes o G, que é 10, vezes a altura, que é 15. Então, aqui vai dar igual. Quando a gente tem soma e multiplicação, primeiro multiplica, depois soma. Então, vamos deixar 1 vezes 10 na 5 quieto aqui e vamos multiplicar lá primeiro. Eu tenho 15 vezes 10 na 3. Então, vai ficar 10 na 3 mais 10, 10 na 4. E como eu sei que eu tenho que somar com o valor de 10 na 5, eu posso trazer a vírgula que vai ficar aqui, uma casa para cá, e aí ao invés de ficar na 4, fica na 5. Ok? Então, vai ficar 1,5 vezes 10 na 5. Entenderam isso que eu fiz ou querem que faça mais devagar? Eu entendi. Ok. Então, agora a gente pode somar. 1,5 mais 1 fica 2,5, mantém a base de 10, mantém o expoente, que é 5 Pascal. Então, a pressão para um mergulhador que está a 15 metros é de 2,5 vezes 10 na 5 Pascal, ou 2,5 ATM, né? Muito bem. Alguma dúvida dessa questão? Questão 10. Alguém quer ler? Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Tá, então, em relação à pressão, o que a gente pode fazer com os pneus para diminuir a pressão, né? Porque a pressão é o que vai causar problema ali no solo, né? Como está dizendo o enunciado. Então, o que a gente pode fazer em relação aos pneus para que diminua a pressão? A gente pode fazer, então, pneus mais largos, reduzindo a pressão do solo, sobre o solo. Quanto maior a área, menor a pressão, certo? Então, o item correto é o item A. Concordam? Sim. B, estreitos reduzindo a pressão. Se for estreito, a pressão vai ser maior. Largo aumentando a pressão. Se for largo, vai diminuir a pressão. Estreito aumentando a pressão. Tá, mas daí se é estreito e aumenta a pressão, não ajuda, né? Alto reduzindo a pressão. Se é alto, também não vai diminuir a pressão, certo? Então, é largo reduzindo a pressão. Item A. Ok? Alguma dúvida a mais sobre essa parte de hidrostática? Se não, nós encerramos por aqui hidrostática e vemos ela só no exame agora. Alguma dúvida? Podemos encerrá-la? Muito bem. Então, hidrostática... Tudo certo, beleza. Então, hidrostática a gente vai ver de novo agora só lá no exame. Tá? Não veremos mais a área de hidrostática.
Aí, a próxima área que a gente vai discutir agora é a parte de termologia. No sábado letivo, no último sábado letivo que eu deixei uma atividade, uma aula de condução do calor, né? E atividade de condução do calor, certo? Certo? Tá, mas nós não chegamos a discutir a parte de termometria. Definimos temperatura. Não, né? Se definiu o calor, a transmissão de calor e os movimentos lá. Calor. Ok. Condução, convecção e radiação. Ok. Então, hoje a gente vai falar sobre temperatura, tá? Então, é outra coisa. Na verdade, essa área de termologia, termometria, ela é uma área extensa, né? Ela envolve várias áreas. Condução do calor é uma delas também, mas o que a gente vai falar hoje é sobre termometria, tá? Só um pouquinho aqui, deixa eu pegar. É mais difícil que hidrostática para ver. Não. Ai, ainda bem. Não, no segundo ano eu acho que a parte mais chata é a hidrostática. Cadê? Aqui. As outras partes são mais fáceis. Acho que agora eu vou sair do celular. Não fica acabando minha bateria. Bom, então, a gente vai discutir agora a parte de termologia. O que significa termologia? O termologia vem de estudo e termo de temperatura. Então, a gente vai estudar temperatura, tá? Então, dentro da termologia, a gente vai definir o que é temperatura, o que é calor, as formas de propagação do calor, que daí é aquela videoaula que ficou da aula de sábado, e as mudanças de fase, né? Então, como que passa... Por que acontecem mudanças de fase, sólido para líquido, líquido para gasoso? E aí, a primeira parte de termologia que a gente vai estudar é a termometria. Então, metria vem de medida, então, como medir temperatura, tá? Estão acompanhando bem ali? Dá para enxergar bem os slides? Sim. Deixa eu fechar esse troço aqui para ficar maior. Ok, então... A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir temperatura. Então, o que é a temperatura? A temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do SI, como vocês viram ano passado, né? O Sistema Internacional de Unidades, ele conta com 7 grandezas fundamentais. E por que é chamado de fundamentais? Porque a partir delas a gente consegue derivar todas as outras. Então, essas 7 grandezas fundamentais são, vamos ver se eu lembro, massa, comprimento, tempo, temperatura, que temperatura é uma delas, quantidade de matéria, que é o mol, intensidade luminosa e o que eu esqueci? Corrente elétrica, tá? Então, são as 7 grandezas fundamentais do SI, que vocês devem ter visto ano passado, e a temperatura é uma delas, tá? Mas o que é a temperatura? A gente sabe que, agora deve estar uns 11 graus Celsius, né? Mas o que é isso? A temperatura... A definição da temperatura está relacionada com o grau de agitação térmica das moléculas que compõem o corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica dessas partículas, tá? Então, a temperatura, ela está relacionada, na verdade, com a energia cinética das partículas. Lembram que a energia cinética é a energia do movimento. Então, a temperatura é a agitação, é o movimento das partículas que compõem esse corpo. Aqui a gente tem uma representação de uma rede cristalina, né? Essas bolinhas pretas são os átomos, as partículas desse objeto, e as linhas ao redor ali representam a agitação, representam o movimento. Então, se a temperatura é baixa, esse movimento é pequeno, conforme eu vou aumentando a temperatura, esse movimento vai aumentando também, tá? Então, a temperatura está relacionada com a agitação das partículas.
temperatura está relacionado com energia cinética. Quanto maior o movimento dessas partículas, maior a temperatura, certo? Então, a temperatura, a gente não consegue medir ela diretamente, mas sim indiretamente. Os físicos medem a temperatura na escala Kelvin. Então, a escala Kelvin, ela é definida como sendo a escala do SI para a temperatura, e nessa escala, né, ou em qualquer outra escala, a gente sabe que não existe um limite superior de temperatura, não tem um teto de temperatura, digamos assim, mas existe um limite inferior de temperatura. Esse limite inferior corresponde à menor temperatura, corresponde à temperatura de menor energia cinética, ou seja, e aí, através de deduções, né, teóricas, foi possível descobrir esse valor, que seria de menor energia cinética, e ele corresponde, na nossa escala de temperatura, que é a Celsius, a menos 273,15 graus Celsius, tá? Essa temperatura equivale a zero absoluto na escala Kelvin. Por isso que a escala Kelvin é conhecida como escala absoluta, porque é ela que possui o zero absoluto, ok? Então, através de deduções teóricas, eles conseguiram determinar uma temperatura que seria a menor temperatura que uma partícula viva poderia ser, tá? Por que a gente não consegue chegar no zero absoluto? Chegar no zero absoluto corresponde a tirar toda a energia da partícula. E se a gente tira toda a energia da partícula, significa que aquela partícula não está mais viva, que ela está morta. Por isso que é impossível chegar no zero absoluto, tá? Já foi conseguido chegar em 500 picokelvin. A menor temperatura que foi possível chegar em laboratório experimentalmente foi 500 picokelvin. Então, é 0,0000000, 12 zerinhos lá, e o 5. É bem baixa, mas não é zero, ok? Então, é impossível a gente chegar no zero absoluto, no zero da escala Kelvin, ou seja, a menos 273 graus Celsius, porque chegar nessa temperatura significa tirar toda a energia da partícula. E fazendo isso, a partícula estaria morta para não ter energia nenhuma. Certo? Ok? Tudo bem até aí? Sim. Sim. Tá, então, para a gente definir a temperatura, ó, prestem atenção lá. Cadê aqui? O grau de agitação térmica das partículas, ela é uma grandeza que a gente não consegue medir diretamente. Como é que eu consigo medir o quanto que a partícula está se movendo? Então, não tem como fazer isso. A gente mede a temperatura, então, através de outras medidas, por uma medida indireta, através de outras temperaturas, como pressão e volume. E aí, para isso, a gente precisa definir o equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Eu vou pegar um objeto que tem uma temperatura maior e colocar em contato com um objeto que tem uma temperatura menor. Vai haver uma troca de energia, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura, tá? E aí, lembrando que essa troca de energia é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Então, o equilíbrio térmico é isso. Você pega dois objetos de temperatura diferente e coloca em contato. O corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor temperatura até que os dois fiquem à mesma temperatura. Até que os dois cheguem ao equilíbrio térmico. Certo? Ok. E aí, a gente pode pensar uma outra coisa sobre o equilíbrio térmico também. Se eu sei que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico, e o corpo A e o corpo B e o corpo C também estão em equilíbrio térmico, então eu posso dizer que o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmico entre si, ok? Conseguiram acompanhar? Se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, significa que A e C também estão em equilíbrio térmico, ok? Então, a partir dessa definição, a gente pode construir um equipamento capaz de medir a temperatura. Porque se eu sei que a Jennifer está com 38 graus e a Isadora está com 38 graus, as duas estão à mesma temperatura, então as duas estão em equilíbrio térmico. Então, eu posso pegar
um objeto que meça a temperatura do um, meça a temperatura do outro para saber se eles estão em equilíbrio térmico. E aí, esse dispositivo capaz de medir a temperatura são os termômetros, tá? Então, a partir dessa definição de equilíbrio térmico, a gente consegue medir a temperatura através dos termômetros. Então, termômetros são instrumentos cujo funcionamento é baseado na capacidade de dilatação e contração térmica de certas substâncias. Então, a gente vai ver daqui a pouco, daqui a alguns dias, que quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões do objeto aumentam também, tá? Então, isso que é chamado de substâncias termométricas são substâncias que variam as características com a variação de temperatura, que pode ser aumentar o volume, aumentar a área, aumentar o comprimento, mudar a resistividade, tá? Então, substâncias termométricas são substâncias que variam as suas propriedades, as suas características com a variação de temperatura. Nos termômetros mais comuns, esses de vidro, é mercúrio ou álcool. Então, quando a gente aumenta, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente aumenta a temperatura, a leitura desse mercúrio, a leitura desse termômetro vai aumentar também. Por quê? Porque aquele líquido que tem dentro vai sofrer dilatação, que é o próximo assunto que a gente vai discutir. Então, como esse líquido vai sofrer dilatação, vai aumentar a dimensão dele, então eu sei que aumentou a temperatura ali, certo? Os termômetros mais comuns são esses aqui de vidro. Dentro tem um tubo capilar, né, que é onde vai ficar o líquido, que geralmente é mercúrio, ou álcool naqueles que tem de lembrancinha, sabe? Lembrancinha de São Joaquim, lembrancinha de Gramado. Lá é álcool, porque álcool é mais barato, né, que o mercúrio, álcool colorido, geralmente, com algum pigmento para dar aquela corzinha, né? E aí, quando aumenta a temperatura, aumenta as propriedades, então aumenta as características, aumenta a dimensão daquele líquido lá, ok? E esses termômetros digitais, o que varia a substância termométrica nesses termômetros digitais é a resistência, tá? Então, a resistência varia com a temperatura, e conforme muda a temperatura, a resistência desses resistores ali nesses termômetros digitais varia, e aí eu sei que variou a temperatura, certo? Ok, então vamos dizer que eu aumento a temperatura, e aí eu sei que vai aumentar aqui uma leitura nesse termômetro. Mas como que eu sei? Quanto que equivale 1 centímetro em temperatura, tá? Como que eu relaciono isso que aumentou em temperatura? Para isso, foram definidas as escalas termométricas. Atualmente, as 3 escalas que a gente vai considerar é a escala Celsius, que é a escala que nós usamos aqui no Brasil, a escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos e nos países europeus, e a escala Kelvin, que é adotada como unidade escala no SI para temperatura, que é conhecida também como escala absoluta, porque tem o zero absoluto, certo? Então, se você quiser criar uma escala termométrica qualquer lá, você precisa adotar 2 pontos fixos. E aí você adota 2 pontos fixos e divide essa tua escala da forma que você quiser, de 10 em 10, de 2 em 2, de 50 em 50. Na escala Celsius, ela foi definida os 2 pontos fixos como 0 para a temperatura de fusão do gelo e 100 para a temperatura de ebulição. E aí ele dividiu essa escala em 100 partes, ok? Por isso que ela é chamada de escala centígrada, né? Porque ela é dividida em 100 partes iguais. Nós representamos uma temperatura na escala Celsius pelo valor da temperatura, a bolinha do grau e o C maiúsculo. Então, lemos 20 graus Celsius, ok? A escala Fahrenheit, ela foi construída atribuindo 0 para uma mistura de gelo, sal marinho e água, e o segundo ponto como sendo a temperatura do corpo humano. Nessa escala, o que vale para a gente não é os pontos fixos, o que vale para a gente é a correspondência com a escala Celsius, que é o que a gente conhece. Então, na escala Fahrenheit, o 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, e os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. E outra diferença da escala Celsius para a escala Fahrenheit
é que a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes, ok? Nós representamos uma temperatura na escala Fahrenheit como sendo o valor, a bolinha do grau e o F maiúsculo. E aí, lemos 40 graus Fahrenheit, ok? E a escala Celsius, e a escala Kelvin, ela é conhecida, então, como eu falei, como escala absoluta, porque ela possui o zero absoluto. Não podemos ter uma escala, um valor de temperatura negativo na escala Kelvin, ela vai só até o zero. Ela foi construída observando o comportamento de um gás a volume constante, variando pressão e temperatura. Ela também é dividida em 100 partes, e o ponto de fusão na escala Kelvin equivale a 273 Kelvin, e o ponto de ebulição a 373 Kelvin. Lá em 1954, então, o Kelvin foi adotado como unidade do SI, e nós representamos uma temperatura na escala Kelvin como sendo o valor e o K, a letra K maiúsculo. Não tem a bolinha do grau. A escala Kelvin não vai ter a bolinha do grau, justamente porque ela é uma escala absoluta. Ela não é graduada como a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Ok? Então, no Kelvin não vai ter aquela bolinha. O que é importante aqui? É importante saber como relacionar, como comparar as três escalas. Então, nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. O ponto de fusão equivale a 0 na escala Celsius, 32 na escala Fahrenheit e 273 na escala Kelvin. O ponto de ebulição equivale a 100 graus na escala Celsius, 212 na escala Fahrenheit, 333 na escala Kelvin, ok? Tá, e aí, como que eu sei se eu pegar uma temperatura qualquer em Celsius, quanto que ela vale em Fahrenheit e em Kelvin? Para isso, a gente precisa escrever a relação entre as três escalas, tá? A gente faz isso fazendo os pontos ali, os pontos conhecidos de fusão e ebulição em cada uma delas, tá? Como eu mostrei ali antes. E aí, a gente pega aqui no meio uma temperatura qualquer em Celsius, uma temperatura qualquer em Fahrenheit, uma temperatura qualquer em Kelvin. E aí, a gente vai construir essa relação por semelhança, tá? Assim como a gente faz com semelhança de triângulos, aqui a gente vai fazer por semelhança também. Ou seja, essa distância aqui está para essa distância aqui, assim como essa distância aqui está para essa distância aqui. E o mesmo equivale para a escala Kelvin também. Essa distância aqui também está para essa daqui e para essa daqui, assim como esta está para esta e para esta. Ou seja, essa distância aqui, o que é essa distância aqui? Esse ponto menos esse ponto. Então, temperatura em Celsius menos 0 sobre essa distância aqui, temperatura em 100 graus menos 0. Então, 100 menos 0 vai ser igual a essa distância aqui sobre essa distância aqui. O que é essa distância aqui? TF menos 32. Então, tá ali, TF menos 32. Sobre essa distância aqui, que é 212 menos 32. 212 menos 32. Vai ser igual também a essa distância sobre esta daqui. Então, fica a temperatura em Kelvin menos 32, dividido por 373, menos 273, ok? E agora, resolvemos matemática. TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100. TF menos 32 continua, 212 menos 32, 180. TK menos 273 continua, 373 menos 273, 100. A gente pode simplificar os denominadores, dividindo todos os denominadores por 20, tá? Então, dividindo tudo por 20 aqui embaixo, a gente vai dividir só os denominadores, tá? Em cima não dá para dividir porque tem soma aqui, ó. Tem subtração, então não dá para dividir. É só a parte de baixo que a gente vai dividir para simplificar. Então, dividindo tudo por 20, 100 por 20 sobra 5 aqui. 180 por 20 sobra 9. 100 por 20 sobra 5. E aí, a gente chega numa relação entre as três escalas, tá? Só que a gente nunca vai usar essa relação das três ao mesmo tempo. A gente sempre vai usar os pares. Então, se eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, por exemplo, você vai usar as duas primeiras.
Se eu quero passar de Celsius para Kelvin, a primeira e a última. E se eu quero passar de Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, as duas últimas, ok? Então, resumindo aqui. Relação entre Celsius e Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Relação entre Celsius e Kelvin. Ó, observem aqui. TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Tem 5 dos dois lados, então pode cancelar. E aí sobra só que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, se eu quero passar de Kelvin para Celsius, é só diminuir 273. Se eu quero passar de Kelvin para Celsius, soma 273, ok? E a relação de Fahrenheit, daí vai ser aquelas duas últimas lá. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok? Exemplo. Vocês acham que dá tempo? Dá, né? Dá. Vamos lá. Exemplo. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado numa escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico. Qual é a indicação da temperatura de fusão da água na escala A? Tá? Então, tudo que eu falei aqui, a gente sempre vai, quando tiver algum problema desse gênero ali, ou quando a gente falar em escalas termométricas, a gente sempre vai relacionar uma escala termométrica com qualquer outra escala termométrica, inclusive pode ser alguma outra grandeza, pode ser o volume, pode ser pressão, pode ser altura, pode ser o que for, tá? A gente sempre vai fazer uma comparação entre duas coisas. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele está comparando a escala Celsius com a escala A. Então, aqui no eixo Y, nós temos a escala Celsius, aqui no eixo A, nós temos a escala A. O que a gente observa nesse gráfico? Quando a temperatura é 40 em Celsius, ela vale 0 na escala A, certo? E quando ela é 90 na escala Celsius, ela vale 100 na escala A. E é isso que a gente vai usar para construir uma relação, assim como a gente fez para Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Então, observem, eu pego uma... Vocês estão aí ainda? Caiu a internet? Não? Tudo certo? Tudo certo. Tá, então em uma coluna eu coloco a temperatura em Celsius, em outra coluna a temperatura em A. Lá do gráfico a gente tira aqui. Quando é 40 graus Celsius, equivale a 0 graus A. Quando é 90 graus Celsius, equivale a 100 graus A. E aí pega no meio uma temperatura qualquer em Celsius, uma temperatura igual a qualquer em A. Essa distância sobre essa vai ser igual a essa distância sobre essa. O que é essa distância aqui? C menos 40. Sobre essa distância aqui, que é 90 menos 40. Igual a essa distância aqui, que é A menos 0, dividido por essa distância aqui, que é 100 menos 0. Ok? E aí resolvemos. C menos 40 continua. 90 menos 40 dá 50, A menos 0, A, 100 menos 0, 100. Dá para simplificar tudo dividindo os denominadores por 50. Então, aqui desse lado sobra C menos 40 e desse lado sobra A sobre 2. Sempre que o problema pedir relação termométrica, função termométrica, equação termométrica, é isso daqui. É uma equação que vai relacionar as duas grandezas que você tem, as duas escalas ou duas grandezas que você tenha. Nesse caso aqui, é a escala Celsius e a escala A. Aí, agora, a gente resolve. Ele quer saber quanto que equivale a temperatura de fusão na escala A. A temperatura de fusão na escala Celsius é 0 graus Celsius. Então, você vai pegar aqui, substituir o 0 e encontrar quanto que vale o A. Então, vai ficar 0 menos 40 igual a A sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai multiplicando. Então, a temperatura em A é menos 40 vezes 2, menos 80 graus A. Então, 0 graus Celsius equivale a menos 80 graus A. Ok? Conseguiram entender, ver como funcionam essas relações, como constrói essas relações? Vou deixar no SIGA uma lista, não deixei essa lista ainda para vocês, né? De termometria. Você pode só voltar o slide anterior, só para me copiar o enunciado? Posso. Eu vou mandar os slides lá também no SIGA.
Vou deixar no Siga, então, os slides, a videoaula e uma lista de exercício. Essa lista já vou fazer como valendo nota para o segundo trimestre, tá? E aí, mais aquela de condução do calor. Aula que vem, eu corrijo, então, a lista de condução do calor, falamos sobre condução do calor, corrigimos a lista, corrigimos essa lista de termometria também. Ok? Passo rápido, né? Tchau, prof. Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom, obrigada. Bom final de semana para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço. Bom final de semana. Tchau, prof. Bom final de semana. Obrigada, igualmente. Tchau, Prof. tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Boa semana. Bom final de semana. Até a próxima. Um abraço.